Então nós vamos ler Esther capítulo 2 e o versículo 21. Vocês podem escutar a palavra de Deus. Diz assim: naqueles dias, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigdan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu o seu negócio e descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aleluia. Aleluia. O que eu procurava entender sobre isto nesta noite, que os nossos feitos, aquilo que nós fizemos para benefício do rei, que hoje nós temos o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de certo, isso nos defenderá no futuro. É o que eu podia entender da palavra de Deus. Meu Deus, estou tudo arrepiado. A palavra de Deus então nos faz menção assim: e foi escrito isso no livro das crônicas. O livro das crônicas era aquele livro que se escrevia as coisas cronologicamente, quer dizer, todas em ordem conforme acontecia, eram escritas num livro, para ficar, para quando fosse necessário ler, alguém ler. Bom, Mardoqueu, ele fez isso, a palavra de Deus é muito tremenda, ele fez isso sem nem interesse, porque ele fez isto em favor do rei. E ele voltou a ser o que ele era, e não foi feito nada por ele. E eu tenho certeza, pela quantia que Mardoqueu entendia a vontade de Deus na vida dele, eu tenho certeza que Mardoqueu nunca ficou pensando naquilo que ele tinha feito em favor do rei. Ele ficou pensando, porque ele continuou na sua posição. Mas o tempo foi passando. Logo após isso, o Amã foi escolhido pelo rei para ser o primeiro-ministro ao lado do rei. E esse Amã não gostou de Mardoqueu. Não gostou. E ele era um homem de posição. O que ele fez? Quando Mardoqueu não se inclinava, quando ele passava, porque era ordem para se inclinar, não se inclinava, porque judeu não se inclina diante de homem. Eles tinham esse costume, eles só se inclinavam a Deus, e é o correto. Ele não se inclinava, e o Amã criou ódio a Mardoqueu. E Amã foi tramando para exterminar até a descendência de Mardoqueu. Mas nessas alturas, Mardoqueu estava sempre no mesmo lugar. Mas quando um dia que as coisas estavam ficando cada vez piores, estava chegando o tempo de acontecer o pior contra Mardoqueu e o seu povo, a rainha Esther faz um convite para um banquete, para defender essa causa. E quando ela faz o convite, entre um banquete e outro, o rei perdeu o sono de noite, não conseguiu mais dormir. E como ele não conseguiu mais dormir, ele pediu que trouxesse o livro e lesse diante dele. E quando eles leram diante dele, leram bem esta passagem que Mardoqueu tinha feito em favor dele. Tinha denunciado a conspiração que tinha feito contra ele para matar ele. E ele ficou escrito, e ele perguntou: mas e foi feito alguma coisa para Mardoqueu? Não, foi feito nada, nem muito obrigado. Mas Mardoqueu continuava à porta do rei. Aí ele disse: quem está no pátio? Daí o rapaz disse: quem está no pátio é Amã. E Amã tinha entrado no pátio justamente para pedir para que Mardoqueu fosse enforcado. Ele estava tão grande, que ele ia pedir a morte de Mardoqueu naquela hora. Ele tinha entrado no pátio. E quando ele entrou, o rei disse: diga para ele entrar então. Ele entrou na presença do rei, o rei disse assim: o que se fará ao homem em cuja presença o rei se agrada? O que eu faço? O que se faz para um homem desse? Perguntou para Amã. E Amã, pensando que era ele, porque ele era o melhor, na ideia dele, ele disse: faz assim, ó, pega e veste ele com vestes reais, coloca a coroa na cabeça dele, monta ele no cavalo e sai e manda um gritando na frente, dizendo: este é o homem cuja
presença, o rei se agrada. E o rei olhou para ele e disse assim: então, não deixe cair no chão nenhuma das palavras que você me disse. Faça tudo isso pro judeu Mardoqueu. Amã foi e fez. A mandada do rei não tinha. O rei, ninguém mandava ele. Quem mandava era ele. Até hoje, o Senhor quem manda é o Senhor, não é mais ninguém, é ele. Lá vai Amã diante de Mardoqueu, gritando e dizendo. Ele tinha entrado nessa hora para pedir a morte de Mardoqueu. O que Mardoqueu fez não era naquele dia. O que ele fez não era para aquele momento. O que ele fez era para os dias futuros. Porque Deus sabia o que ia acontecer no futuro. E como ele era um homem disposto, como ele era um homem de fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado, ele foi e fez em favor do rei. E aquilo ali foi o que defendeu ele da morte. Foi o que defendeu ele da morte. Então, eu escrevi aqui: os nossos bons feitos nos defenderão da morte o dia que ela vier. São os nossos bons feitos, aquilo que nós fizermos em favor do rei, é o que vai nos defender no dia que o nosso inimigo quiser nos matar. É o que vai nos defender. É o que defendeu Mardoqueu nesse momento. Por quê? Porque se ele não tivesse feito isso, não tinha ficado escrito, não tinha sido escrito o que ele fez de bom. Mas como ficou escrito, ficou para ser lido. Como ficou para ser lido, o rei justamente leu naquela noite que ele perdeu o sono. E ele resolveu de honrar a Mardoqueu por o que ele tinha feito. Então, quando nós entendemos aqui a palavra do Senhor, outra coisa interessante da palavra do Senhor, que precisamos nós entender, porque quando eu buscava o Senhor, o hino dizia assim: eu preciso entender exatamente aquilo que Deus tem comigo, aquilo que Deus tem contigo. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem conosco, aquilo que Deus tem comigo, aquilo que Deus tem contigo. Você precisa entender. Mardoqueu entendia isso. Quando Esther foi escolhida para ser rainha, ele disse para Esther: não diga de quem você é, não conte a tua descendência, não conte de quem você é filha, não conte que você é judia. Por quê? Eu pergunto por quê. Esther não perguntou por quê. Porque ela era criada de Mardoqueu, ela era filha do irmão de Mardoqueu. E Mardoqueu o criou porque ela ficou sem pai, sem mãe, não sei como. Mas ela era bem criada. Ele disse: não conte a tua descendência. Ela só podia contar a descendência o dia que fosse a vontade de Deus. Isso é entender o que Deus tem conosco. Isso é entender o futuro. Aleluia! Porque Deus, Ele mostra para nós o futuro. Ele tem esse poder de nos preparar para o futuro. Ele não explica. Quando Mardoqueu entendeu que Esther, mesmo ela sendo escolhida para ser a rainha, naquele tempo o seu rei dissesse: essa aqui é minha rainha, ninguém perguntava: mas ela é de que raça? Ela que trabalha com o quê? Que profissão ela tem? Ninguém perguntava nada. Porque rei, monarca, faz aquilo que ele tem que fazer. Ele é o supremo. Aleluia. E aí Esther foi dito, Mardoqueu disse para ela: não diga quem você é, não diga para o rei. Sabe quando Esther disse para o rei quem ela era? Quando ela disse para o rei: rei, este homem, Amã, procura matar a mim e a minha descendência. Este homem tem tramado, é por isso que eu te chamei aqui, porque eu sou judia. Aí ela contou quem ela era. Ela disse: eu sou daqueles que está sentenciado à morte deles para daqui uns dias. Eu sou dessa gente. Por favor, rei, antes que nos mate, então nos venda. Ela disse: se você vender, a minha geração vender a mim também, eu fico quieta. Mas não quero que eles morram aqui neste lugar. O rei disse: mas quem é esse que tem feito isso? Ela disse: esse é o Amã, que tem ódio dos judeus. Aleluia. O ódio, ele quer matar. O ódio na vida de uma pessoa é aquilo que vai tentar gerar a morte do outro.
E se o outro não tiver algo feito para sua defesa, no dia em que se levantar o ódio, morremos. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas os nossos feitos, eles são escritos. E Deus não esquece. Escute isso. Quando a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus de Telmar, lembrou-se Deus da pastora. Isso não é que Deus esqueceu, é que Deus tem um tempo para as coisas. Quando foi escrito isso de Mardoqueu, tinha um tempo para ser lido pelo rei. Não era naquela hora, não era, meu Deus, era para o dia futuro. Era uma defesa que Mardoqueu, o que ele praticou foi uma defesa para a sua vida no futuro. Aleluia. Por isso que nós não podemos viver do imediato, do agora, do momento. Por quê? Porque o que Deus tem conosco, Ele sabe o que será no futuro, o que será nos dias que vamos viver lá na frente. Por isso é que temos que ser fiel. A nossa fidelidade, ela vai ficar escrita e ela vai nos defender quando o nosso inimigo quiser nos matar. Aleluia. E esse homem Mardoqueu, esse homem Amon, ele era um adepto do diabo mesmo. Ele era um homem que odiava mesmo. Ele tinha ódio. E o ódio traz a morte, traz a preparação. É a pessoa que prepara para nos dias por detrás. Meu Deus, aleluia. É uma pessoa que vai preparando. Ele tem ódio, ele vai preparando. Ele vai preparando as coisas para chegar o momento para matar aquela pessoa que ele tem ódio. Meu Deus, não sabia que eu ia falar isso nesta noite. Mas a pessoa que tem ódio é assim. Ele pode não demonstrar, mas o que ele vai fazer? Ele vai começar a preparar o caminho. Ele vai começar a preparar tudo. Ele vai passar aqui. Ele segue por aqui. Ele vai traçar os passos. Ele vai cuidar de tudo para que ele possa ter uma oportunidade de matar esta pessoa. Amã fez assim. Ele chegou para o rei e disse: rei, tem um povo no teu reino aí que é um povo que não devia estar aí. Ele não segue as tuas leis, ele não adora o teu Deus, eles são muito diferentes. Eu acho que é um povo que não devia estar no teu reino. Vamos fazer um decreto e vamos eliminar esse povo? E eu faço entrar no teu cofre aí muito dinheiro. Amã foi preparando. Por quê? Porque ele tinha ódio de Mardoqueu. Ele tinha ódio de uma pessoa. Mas para ele matar essa pessoa, ele tinha que arrumar uma cilada para os outros também, para poder fazer para aquele. Só que ele errou muito. Ele tinha ódio. Ele nem sabia por que ele tinha ódio. Ele tinha ódio porque Mardoqueu era um homem de Deus. E ele queria matar Mardoqueu. E ele foi e preparou tudo. Mas o dia que ele chegou para pedir a morte de Mardoqueu, e depois de ser matado o povo de Mardoqueu, primeiro você mata o defensor. Olha o que é a estratégia do diabo. Primeiro ele quer matar quem? O defensor, né? O projeto dele, ele fez uma forca na casa dele, disse: eu tenho todo o crédito diante do rei. Eu sou aquele que o rei, o que eu disser, o rei faz. E realmente é. Só que ele não sabia. Ele não sabia que o Deus Todo-Poderoso estava traçando um caminho para Mardoqueu. Ele não sabia. Porque se ele soubesse, ele nunca tinha se metido naquilo. Porque o que aconteceu com ele foi justamente o que ele queria fazer com Mardoqueu. E ele morreu, ele enforcado na forca que ele tinha feito para enforcar Mardoqueu. Meu Deus. Aleluia. Isto parece uma história montada, mas não é. É uma história que Deus escreveu. É uma história que o Espírito mandou escrever para nossa defesa, para nós sabermos que o nosso Deus, Ele trabalha no seu tempo e nos defende quando nós temos algo que nós fizemos perante Ele que lhe agrada. Aleluia. Esta passagem
eu achei assim muito interessante. Muito interessante. Aqui está explícito o ódio que as pessoas têm. O ódio que se tem contra uma pessoa que vive na vontade de Deus. Aqui nós podemos entender o que é isto, pastora. Nesta noite o Senhor está falando. Dá para nós entender por quê. Como nós escutava hoje de meio-dia, nós estava depois do almoço conversando, e a pastora nos colocava alguma coisa. E eu fiquei o resto do tempo procurando entender essas coisas. E eu pude entender algumas coisas disso para mim, porque eu preciso entender com exatidão o que Deus quer de mim. Aleluia! E eu preciso fazer para que no futuro eu não venha perecer. Você precisa fazer hoje, sem nenhum interesse, para que no futuro isto venha te servir de defesa contra o teu adversário. Aleluia! Eu procurava entender por que as pessoas, muitas pessoas que não gostam do Evangelho, que não gostam da igreja, que não gostam da pastora, mas eles vêm conversar comigo, eles estão bem comigo. Por que será isso? Fiquei olhando. É claro que o ministério que ela tem eu não tenho. É claro que aquilo que Deus escolheu, ela não escolheu a mim. Mas uma coisa é certa. O que eu faço? O que eu faço com as pessoas? O que eu faço? Eu não confronto a palavra. Não confronto a palavra. Quando nos encontramos, está tudo bem. O que precisa ser dito, muitas vezes eu não digo. É o que Deus falava comigo. O que Deus falava comigo, eu estou explicando para vocês o que Deus falava comigo. O que é preciso dizer, eu não digo. Uma pessoa chegou e falou um assunto comigo. O Senhor disse: por que você não disse assim para ele? Por que o Senhor explicou para ele? Deus, eu não expliquei. Então. É por isso que eles vêm conversar contigo. Porque eles dizem o que eles querem e não ouvem o que eles têm que ouvir. Meu Deus! Aleluia! Isto é sério, irmãos. E isto pode nos custar algo de nós. Podemos sofrer uma consequência por causa disso. Eu disse: Deus, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu estou falando de mim, tá? Falando de mim. Cada um, ele entende as suas coisas. E precisa entender. Porque eu não posso entender as coisas do casal, dos irmãos, eu não posso. Eles têm que entender o que eles vão fazer. Eles têm que entender como eles vão buscar de Deus, como é que Deus vai resolver as tuas coisas. Porque não é igual o que Deus vai fazer comigo, faz com eles. Não é igual o que Deus faz contigo, não vai fazer comigo, nem com ela, nem com o pastor. Cada um de nós, Deus tem uma maneira de trabalhar. Com Mardoqueu, Deus tinha uma certa altura da defesa do povo de Deus, estava com Mardoqueu. Mas outra parte mais grande, o perigo maior, quem correu mesmo foi Esther. Foi Esther quem correu o maior perigo de perder a vida antes de defender o povo. Quem correu o risco foi ela. Porque quando ela chegou no pátio para entrar, ela não podia entrar. Ela entrou no pátio com duas condições só: viver ou morrer. Não tinha três opções. Ela tinha só duas. Se o rei estendesse o cetro para ela, ela levantaria e vinha tocar no cetro, e ela podia falar o que ela queria falar. E se o rei não estendesse o cetro para ela, simplesmente os seus trabalhadores, os seus soldados pegavam nela e matavam. Se ele não estendesse o cetro para ela, ela morria. Não interessava quem era. Se o rei olhasse e disse: não vou atender, pode matar. Morria. E ela disse: eu não sou chamada para ir na presença do rei. Não sou chamada. Mas eu vou entrar no pátio. Pode ser que eles estendam o cetro para mim. E se eles estenderam o cetro, vocês salvam. E justamente ela entrou no pátio, ele olhou para ela e gostou dela. Será que Esther quer? Deve ser uma necessidade grande, porque ela não faz isso. Está no pátio, ela não é chamada, ela nem pode entrar na minha presença, mas eu vou estender o cetro para ela. Estendeu o cetro para ela, ela veio, ela disse: eu preciso fazer um banquete, eu quero que você vá, porque eu tenho um assunto para falar contigo. Aleluia.
Lá vai Esther defender o povo de Deus, enfrentar o ódio de Mardoqueu. Imagine você sentar na mesa, comer com aquele que te odeia. Ela sabia muito bem. Ela convidou o rei e convidou Mardoqueu. Mardoqueu convidou Amã. Ela sentou na mesa diante de Amã. Amã sentou também, aquele que mais odiava. E ela sabia, e ele chegou bem disfarçado, bem tranquilo. Chegou para comer, pensando, por quê? Ele não sabia que Esther era judia, porque Esther não tinha contado, era por isso. Era por isso que ele ia conseguir defender, porque ninguém sabia que ela era dos judeus. Se Amã sabe que ela era um judeu, jamais ele ia lutar, ou ele ia preparar outra maneira. Mas como ela não contou quem ela era, ele estava tranquilamente. Ele disse, tranquilo, não tem ninguém que defenda. Se eu matar o Mardoqueu, terminou a história. Não, senhor. Tinha dois. Tinha Mardoqueu e tinha Esther. E Esther estava lá e ninguém sabia que ela era. Quando ela disse que ela era do judeu, o rei se apavorou. Ele disse, mas como assim? Querendo matar o teu povo? Mas quem é você? Eu sou judia. Eu sou sobrinha de Mardoqueu. Meu Deus, aleluia. E ele já tinha honrado Mardoqueu. Aí o negócio ficou muito sério pro lado de Amã. Aí Amã foi pedir para ela que ela o defendesse. Ela disse, não te defendo não, porque você não ia me defender. Você fez um projeto para matar a mim e o meu povo. Então agora chegou a tua vez. Aleluia. Mas é só o Senhor, é só Deus que pode lidar com o ódio de uma pessoa. Só Deus pode lutar com o ódio. O ódio é terrível. Aleluia. Aleluia. Herodes tinha ódio de Jesus. E Jesus disse para ele, mandou dizer para Jesus que era para Jesus parar com aquele negócio ali que Jesus estava fazendo. Jesus disse para ele, diga para aquela raposa lá que eu faço hoje, amanhã e o terceiro dia eu serei consumado. Depois ele fala o que quiser, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer. Aleluia. Mardoqueu então foi aquele que fez sem saber por quê. Ele fez um ato especial e foi registrado. E como esse ato foi registrado, o dia que Deus precisou defender ele, tinha como defender. Veja bem, para Deus nos defender do inimigo, nós precisamos ter algo feito, que Deus possa pegar e defender a nossa causa. Se nós não tivermos nada, Ele não vai poder defender-nos diante do inimigo, porque nós não fizemos nada para que quando chegasse lá, nós fosse defendido. Então precisamos fazer algo em favor do rei. Aleluia. E quando nós fizermos algo em favor do rei, pode se levantar o ódio maior que for. Quem vai nos defender é o Senhor, através daquilo que foi feito sem nenhum interesse. Por que a pastora sempre vai dizer, eu não prego por interesse, eu não prego por dinheiro, eu não faço para ter dinheiro, eu não faço para ter fome? Mardoqueu fez assim. Ele foi honrado. Gritaram na presença dele por toda a cidade. Quando terminaram o assunto lá, ele foi lá e sentou lá na porta do rei de novo. Era o lugar que ele sentava. Foi lá e sentou lá na porta do rei de novo. Aleluia. Isto sim é entender com exatidão o que Deus quer de mim. O que tu queres de mim, Senhor? O que Deus quer com você nesta noite? O que Deus quer comigo? Amanhã, hoje, amanhã, depois da manhã, o que Deus quer com nós? O que Deus quer? Aleluia. Isso é interessante. Nós sabemos o que Deus quer conosco. Domingo passado eu falei sobre disposição. Foi isso que eu falei. Mas no hino que eu escutei, falava de disposição e falava também de nós entender a sua palavra e entender com exatidão o que Deus quer de nós. E eu preciso entender. Eu estou buscando o Senhor para me entender, porque nós precisamos nos ter uma defesa no dia futuro, porque os dias futuros que estão vindo não são dias bons e fáceis. Nós precisamos ter algo na presença de Deus, como tinha este homem aqui, este homem Mardoqueu.
Isto nós vimos que aconteceu com ele, literalmente aconteceu com ele, na sua vida terrena. Nós seremos defendidos do ódio mesmo terrível que existe contra nós, é quando o Senhor vir buscar a igreja. Esse dia vai ser o dia que vai ser banido o ódio da igreja na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a sua oportunidade nesta noite e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.